Fala rapaziada, beleza? Hoje, né, sabadão, dia 26, a gente vai ter a sexta rodada da, da Kings League, né? E, e hoje aqui no vídeo a gente vai ver aqui mais ou menos uma apostinha, né, que eu vou propor a vocês de quanto que vai ficar o jogo, quem vai vencer, quem vai perder, que esses jogos de hoje em si são jogos bem interessantes, que a gente vê ali que o Capim, que a Loud, que o Funkball estão nas últimas colocações e estão precisando vencer para ver se disputam uma vaga no playoff. Então, bora lá, eu preparei até uma tabelinha aqui com os jogos. Ó, primeiro jogo, Desimpedidos GOT versus Fúria. Desimpedidos, né, que aparentemente agora deslanchou na verdade, né? Acho que tá com 2 vitórias seguidas, se eu não me engano. E os últimos 2 jogos jogaram muito bem, inclusive, né? Mas tá contra a Fúria, a atual primeira colocada da competição, que ganhou na rodada passada da G3X com um jogo bem pegado, um dos melhores jogos, inclusive, desse split da Kings League. O jogo hoje eu acho que vai dar Fúria, por conta de todos os jogos que a Fúria fez. Eu não me lembro de nenhum jogo que a Fúria fez ruim, que tenha sido um jogo ruim, um jogo feio, mal jogado por eles. Então, o primeiro jogo eu acho que da Fúria, vou colocar aí 6-3 para a Fúria, né? Vou colocar um placar mais largo aí, porque a Fúria é um time que joga muito bem. Então, eu acho que esse jogo da Fúria. O segundo jogo da noite vai ser Funkball versus Nivelados. O Funkball, que é o lanterninha, né, desse split, e o Nivelados, que tá no top 3, cara. Nivelados que no começo, né, todo mundo mesmo achava que não ia virar nada, acho que basicamente por ser o time da Nive. O povo meio que já tá com o hate em cima, falando que ia ser dos piores times desse split, mas tá surpreendendo. O time tá jogando muito bem, o time que encaixou legal demais, o time tá jogando demais, cara. Dá pra ver aí pela tabela, cara. Tá classificado praticamente já. É muito difícil o Nivelados não se classificar pelo menos pro playoff, né, nesse primeiro split. Então eu acho que vai dar Nivelados, né, por conta disso tudo. Funkball que não se acerta. Acho que até agora não teve nenhum jogo assim que você falou, nossa, o Funkball ele merecia ter ganhado alastradamente. Que o Funkball não se encontrou. Acho que tá meio bagunçado ainda, eles não se encontraram, não encontraram um jeito de jogar. Quando encontram, bate com um time mais forte, que nem quando eles bateram de frente com, se eu não me engano, foi com a G3X ou com o Real Elite, eu não me lembro. Mas quando joga bem, o outro time já dá uma segurada a mais, e aí acaba que eles não conseguem desempenhar bem. Então, esse jogo eu acho que vai ficar 8-5 para Nivelados, e mais uma vitória do Nivelados, né? Terceiro jogo, Loud versus Capim. Cara, esse jogo é o jogo dos aflitos, né? Porque o Capim atualmente ele tá na zona de classificação, ele tá se classificando para disputar os playoffs, porém qualquer tropeço que eles derem ali, o time de baixo deles dá vencer, empatar alguma coisa, já tira eles dos playoffs. Então a Loud também, ela tá lá embaixo, tá, acho que é antepenúltimo colocado. Então os dois times vai vir para propor jogo, né? Nenhum deles vai querer ensaboar, testar coisa nova, porque os dois estão lá na zona dos aflitos. Então eu acho que não vai ser um jogo tão aberto. Acho que vai ser um jogo mais estudado. O Capim, que parece que se encontrou, o último jogo ganhou, que foi até uma surpresa, né, ele ter ganho. E
e vem se encontrando cada vez mais, vem dando um medo também. A torcida do Capim é maravilhosa. Tem o bar do Capim do lado da arena. Então, com essa força toda, o Capim tá melhorando muito. Porém, a Loud, que não se encontrou, toda bagunçada, mandou embora 3 wildcards, né, nessa última semana. E eu vou dar um voto de confiança para a Loud nisso. Porque acho que eles trouxeram um wildcard semana passada já, né, na segunda-feira, e ele jogou muito bem. Porém, o time não conseguiu acompanhar, entendeu? Então eu acho que com esses outros 3 que eles trouxeram agora, né, para o jogo de hoje, eles vão conseguir desempenhar. Se colocar os 3 juntos ali, se eles conseguirem desempenhar, com o Bach também, que tá sofrendo o time, né, porque nas outras rodadas meio que perdeu, aí o Coringa, né, e o Renato, eles estavam muito, tadinho dos caras, nós vamos ganhar, vamos isso, paz e amor, não sei o que, e não tava dando certo. Aí nessa última rodada eles viram que esse tratamento com os jogadores de chegar, conversar, falar, a gente vai vencer, é só acreditar, não sei o que, dar uma confiança através de palavras bonitas, não estava dando certo, então eles tiveram que fazer o contrário. O Renatinho até teve um momento na live passada que ele deu uma descarregada, assim, sabe, falou tudo que tinha que falar. O Coringa até, eu acho que tentou dar uma apaziguada assim para ele não falar tanto. Mas eu acho que o Renato tava certo, cara, porque o time da Loud, ele não é um time ruim, cara, é um time que tem jogadores muito bons, mas eu acho que eles não estavam com vontade, eles não demonstravam estar com sangue no olho, que nem eles falam, no treinamento é uma coisa, no treinamento todo mundo toque, chute, toque, chute, só que na hora do jogo era só toque pro lado, toque pra trás, toque pro lado, toque pra trás, e o único jogador que chutava mesmo é o Japa. Então, que tentava uma coisa diferente. Então, eu acho que com essas baixas que eles tiveram, né, que eles acabaram dispensando 3 jogadores e trouxeram 2 novos, deu um medo, deu uma chacoalhada no vestiário assim, que vai fazer com que o time haja com mais vontade agora, né? Então, eu coloquei aqui 3-2 para a Loud. Porém, ainda tô com uma pulguinha atrás da orelha. Tô dando um voto de confiança pra Loud, porém com uma pulga atrás da orelha pro Capim vencer ainda. Por isso eu coloquei um placar bem próximo, assim, porque pode ser até empate se eu não tiver errado, né? Quarto jogo da noite, Dendele versus G3X. O Dendele que tá jogando bem. Os 2 primeiros jogos jogaram muito mal, porém depois os outros 3 jogos jogaram muito bem e estão se encontrando jogo após jogo, né? Mas a G3X que contra a Fúria bateu de frente sem 2 jogadores, né, importantes que eles tinham, que é o Andreas e o K9, que volta hoje inclusive. Eles conseguiram bater de frente com a Fúria, que é o melhor time disparado do campeonato até agora. A Fúria, quando jogou, sempre estava jogando bem. Nunca entrou assim e você fala, nossa, a Fúria vai perder. A Fúria sempre entrou como favorita e acabava que sempre vencia com um placar muito alarmante, né? E a G3X no jogo passado conseguiu meio que parear isso daí. O jogo terminou 9-7 e com a G3X no final dando muita pressão na Fúria. Por pouco não empata, né? Eu acho que se tivesse ali o K9, se tivesse o Andrés ali, tinha empatado naquele finalzinho lá, que eu acho que faltou um pouquinho de coragem, porque no último lance o jogador do G3X ele veio pelo meio e jogou pra ponta. Se ele tivesse um pouco mais de coragem ali, se fosse um K9 da vida, ele ia meter o pé dali mesmo, e aí podia ser que saia o gol, e empatava, aí ia ficar 9-9, e ia ir pro shootout, ou pro gol de ouro. Então, eu acho que se a G3X estivesse completinha, o jogo poderia ter sido até diferente, porque eles erraram muitos toques ali no meio,
no 1 contra 1 ali deixou a desejar um pouquinho, começou ganhando, não conseguiu segurar a Fúria. Quando a Fúria vinha, o dedo anulou totalmente o Tom, e aí eu acho que o restante do time não conseguiu desempenhar tão bem sem o Tom ali livre ali quando ele estava nos outros jogos, né? Então a G3X, mesmo com desfalque, conseguiu ainda bater de frente, não ter um 10-0, um 10-3, que nem já teve jogos que foram muito largos o placar, né, para um time. Então, nesse quarto jogo, eu acho que mesmo com uma baixa, né, que é o Andrés, com a volta do Kevin, a G3X vai ganhar de 7-3 do Dendele, mesmo com o Dendele jogando muito. É porque a G3X, cara, a G3X, a Fúria, são times que encaixou. Que eu acho que os técnicos deles conseguiram fazer com o time entrosar muito rápido. Então é muito difícil a gente colocar a G3X e a Fúria como não sendo os favoritos em qualquer jogo. Que nem no jogo passado foi muito dividido. Sempre tem, né, antes do jogo, os palpites lá, e acho que foram 5 votos, né, que era 4 apresentadores e o voto popular, e eu acho que ficou 3-2 para a Fúria ganhar, 3-2 para a G3X ganhar, então era muito equilibrado. Então os dois melhores tipos do campeonato, os dois têm tudo para ser campeão. A Fúria agora, né, só depende dela para ser campeã. Então, se ela ganhar esse aqui e os outros jogos, já sai campeão do primeiro split da Kings League Brasil, né? E o último jogo, que vai ser Real Elite versus Fluxo, eu acho que o Fluxo tá indo, mas não tá. O Real Elite não se encontrou. O estagiário mesmo fez uma live esses dias. O Casemiro, o Camargo, e eles mesmos viram que o time ele não aparenta ter vontade, não aparenta ser um time que quer vencer. São os moleques que não sei o que acontece. É um time de vó, essa é a verdade, é um time de vó. Que os caras entram pra jogar e não conseguem desempenhar. Só não são lanternas porque o Funkball não se encontrou mesmo, porque senão era pro Real Elite ser lanterna da competição. E não sei o que acontece, não se encontra. O jogo muito, todos os jogos foram muito ruins. Não acho que nenhum jogo do Real Elite foi bom. E só que não dá pra culpar os moleques também, né? Porque quando não bate, véio, quando não entrosa um jogador com o outro, não tem o que fazer. E acaba que fica por isso mesmo, né? A comissão técnica eu acho que deveria agir mais, né? Que nem a Loud fez, demorou pra fazer, mas fez. Não tá dando certo, cara. Os wildcards não tá respondendo bem, cara, manda embora. Infelizmente é assim. Se o time quer ser campeão, se o time quer classificar pro Mundial, ele infelizmente tem que abrir mão de quem não tá encaixando no projeto. E o Real Elite não encaixou nada. Eu acho que infelizmente, né, que era um time que os moleques são muito bons, que inclusive a maioria dos jogadores lá do Real Elite, a maioria do povo fala, assim, comenta que quando joga na Varsa joga muito, que jogou em tal lugar, jogou demais, que poderia ter jogado em outro time, que não sei o que. Só que eles foi aquilo, não entrosou, não encaixou o time e acaba que eles não conseguem desempenhar bem. O Fluxo também não tá. Eu não acho que o Fluxo esteja mal, mas eu acho que o Fluxo ele pode melhorar muito ainda. Ele pode ser um time que vai ficar no top 4, top 5. Mas ainda eu acho que falta um pouquinho de vontade. É a vontade que sobra na Fúria e na G3X que está faltando na maioria dos outros times. Então, mas mesmo assim eu acho que por conta do jeito que o Real Elite joga, pelo jeito que
que o pessoal do Real Elite está tratando ali o jogo, que eles entram para jogar, eu acho que o Fluxo vai ganhar de 6-2 e vai acabar afundando mais ainda o Real Elite. Então, com isso, vou só repassar aqui rapidinho para vocês verem a tabelinha final aqui. Primeiro jogo, Desimpedidos vs Fúria, vai ficar 6-3 para a Fúria. Segundo jogo, Funkball vs Nivelados, vai ficar 8-5 para o Nivelados. Terceiro jogo, Loud vs Capim, 3-2 para a Loud, com um adendozinho para o Capim ou para o empate. Eu acho que é mais provável dar um empate e ir para o Shootouts e a Loud passando no Shootouts. Quarto jogo, Dendele versus G3X. Eu acho que vai ficar 7-3 para o G3X. E o último jogo, Real Elite versus Fluxo, vai ficar 6-2 para o Fluxo. Por hoje é isso. Eu vou deixar aqui para vocês todos esses palpites. E deixa aqui embaixo também qual palpite que você acha que vai dar certo, que dá errado. Não sei que hora que eu vou soltar esse vídeo, porque já tô meio atrasado, né? Eu vou ver se eu solto antes das 5 horas. Mas enquanto vocês estão assistindo aí a Kings League, já comenta aqui embaixo qual os palpites vocês acham que vão estar certos, e comenta os de vocês aí, que vocês acham que vão ganhar. Então é isso, se inscreve no canal, deixa seu like e valeu!